Oi, gente, bom dia. Vamos começar cedo nossas conversas de hoje, porque nossa causa em defesa dos direitos animais não pode parar, não para um segundo, né? Nem deve parar, ainda bem que não para. Então, quanto mais a gente conseguir prover as redes de conteúdo, de conversas, debates, encontros, polêmicas, discussões, melhor vai ficar. Eu acho que isso abastece as pessoas para que, de alguma maneira, essa consciência vá despertando e depois vá crescendo também. A gente tem que acreditar nisso. Essa é a única forma que a gente tem para conseguir ter alguma perspectiva num caminho que pressupõe destruição de uma série de paradigmas, né? Desconstrução de ideias equivocadas, conscientização, retomada e construção de novas ideias. Isso vai levar um bom tempo. Então a gente não pode perder esse tempo de jeito nenhum. Todo tempo é ouro, cada minuto é urgente para o boi no matadouro que espera o tempo da gente, né? E aí eu escolhi o primeiro assunto da nossa conversa de hoje para falar sobre essa ditadura que o mundo está vivendo. Podemos falar mais precisamente a respeito do nosso país, que é onde a gente vive, convive, discute, trabalha, né? Onde as coisas acontecem, os conflitos acontecem. E a gente tem percebido que está acontecendo um negócio muito maluco, assim, que é uma ditadura da miséria como único álibi que a gente pode ter para a honestidade. Engraçado que paira aí um horror, né? Um cenário tenebroso, de guerrilha mesmo. Porque nós construímos ao longo de, 200 anos principalmente, né? A Revolução Industrial, e, enfim, uma série de coisas que aconteceu nos últimos 2 séculos, principalmente, em que nós construímos a ideia do capitalismo, ou seja, do materialismo, do consumo, do dinheiro como fonte de aquisição e solução para tudo. E nós construímos isso interna e externamente. Todos nós vivemos isso desde bebezinhos, os nossos avós já viveram isso. Não se constrói, não se dá um passo nessa sociedade sem o recurso financeiro, sem dinheiro. Independente de quem é contra ou a favor disso, eu não estou aqui para falar de socialismo, capitalismo, eu não estou aqui para falar de política partidária, pelo amor de Deus. Aliás, isso é o que eu menos quero, porque eu já estou nauseada disso. Acordei logo pela manhã dizendo isso. Eu quero que a direita e a esquerda e todas essas picuinhas obsessivas da política partidária vão à mesmíssima merda. Eu não tenho assim nenhuma empatia, eu não tenho nada me atrai nessas pessoas que ficam fazendo postagens dia e noite sobre o Lula, porque o fulano, aí começa a colocar aqueles nomes que eu quero mais esquecer, porque tudo pra mim é sobrenome do diabo. Eu detesto tudo isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um equívoco moral, de um equívoco ético, de um equívoco que provoca uma histeria mundial, mas vamos falar aqui nacional então, de acreditar que o dinheiro resolve tudo, é a chave que abre qualquer porta. E agora, depois dos desmandos que esse absurdo causou, ou seja, muita desonestidade, muita ganância e, por consequência, muita corrupção, agora as pessoas resolveram fazer uma batida contra e nós estamos padecendo loucamente porque existe uma ditadura da miséria. Ou seja, se você não faz parte de uma minoria, né? Vamos colocar uma aspa aí. De um grupo de vítimas do sistema, se você tem aí algum dinheiro em algum lugar, pode ser um trocado, se você tem uma maquiagem bonitinha, se você é meio bonitinho, se você tem um carrinho, se você tem uma casinha própria, se você faz uma viagenzinha para algum lugar, pode ser nas redondezas, mas se for para fora do Brasil, se você juntou uma moedinha e tem aí uma gordurinha para queimar, você será queimado na fogueira da Inquisição.
Veja bem, eu estou aqui defendendo os outros, tá? Porque eu mesma sou alguém que fez questão de construir um caminho de renúncia, porque eu tenho um ensinamento de 17 anos numa filosofia, que é a filosofia de um príncipe que abandonou o reino e fez uma renúncia enorme, porque foi meditar nos sofrimentos da vida, aqueles inexoráveis que nenhum dinheiro paga. Ele era um príncipe, vivia num reino, e o pai dele não queria que ele acordasse para o sofrimento, porque ele tinha recebido uma premonição lá de um oráculo de que se ele entrasse em contato com o sofrimento da morte, da doença, da velhice, ele ia despertar e ele não ia querer ser rei do reino dele, ele ia querer ajudar as pessoas do mundo. E o pai dele falou, não, eu não quero, eu quero que você seja o meu herdeiro e o rei desse lugar aqui. E aí ele, quando ficou adulto, ele já estava casado e ele estava para ter um filho, e aí ele entrou em contato, ele saiu das cercanias do reino e ele viu passar um velho e ele falou, nossa, que pessoa esquisita, porque o pai dele mandava tirar todas as pessoas que envelheciam de perto dele. E ele achou estranho entrar em contato com aquilo lá e ele foi meditar na floresta para descobrir a libertação dos venenos que nos levam a ficar nesse ciclo de nascer, sofrer e morrer, nascer, sofrer e morrer. Então, como eu sou realmente alguém que se baliza por esses ensinamentos, de uma filosofia, de alguém que renunciou, eu não tenho nenhuma ligação com isso, dessa maneira como as pessoas veem. Eu não olho para o dinheiro como sendo um recurso esplendoroso. Eu olho para ele sempre com desconfiança. Quando eu tenho algum, que é bem pouco mesmo, e eu faço questão que seja sempre na medida do exato, eu não quero acúmulo nenhum, isso me pesa as costas, eu sempre olho pensando, ele me pertence, e não o contrário. Então, eu não estou aqui defendendo o meu direito de ter coisa alguma, porque eu não quero mesmo, eu não faço nenhuma questão disso. Os recursos que entram na nossa vida aqui, que vem do nosso trabalho de artistas, ou seja, no Brasil, artista igual a pobre, né? Eles vão para a divisão dos nossos recursos para cuidar dos animais que nós resgatamos e continuar alimentando a produção de arte para conscientização. E é isso que a gente faz, e pronto. Mas eu tenho observado uma injustiça gigantesca se espalhando que nem um derrame. E eu, de verdade, não sei o que é que pode acontecer vindo disso. Porque as pessoas construíram um mundo onde não se consegue dar um passo sem dinheiro. Não conseguem fazer nada sem dinheiro. Tudo é dinheiro, pede verba, tem que fazer isso. É uma prisão. E agora, as pessoas que se envolverem com a ajuda, com o auxílio, trabalho social, com trabalho que pressuponha, no nosso caso, a abolição da escravidão animal, a abolição da tortura, da exploração dos animais, tem que passar atestado de desgraçado. Não pode passar um batom na cara. Porque se passar, olha lá, tá fazendo vaquinha para comprar remédio pro animal, mas olha aí, ó, tá lá toda maquiada, toda bonita, aparecendo, comprou roupa, eu vi, tava comprando calcinha sutiã, pintando a unha, é uma desgraça. Gente, e aí? Como é que vai ser? Então quer dizer que os pecuaristas, eu repito, eu não quero e não preciso de nenhum recurso supérfluo ou que vá além daquilo que eu preciso para manter a minha luta na abolição animal. Mas as pessoas podem vir de alguma família que tenha dinheiro, as pessoas podem ter ganho dinheiro para alguma coisa, mas não pode. Ou então ela tem que ficar de cabeça baixa, não falar com ninguém, não se anunciar. Ela só tem que ajudar anônima. Porque senão ela, tá vendo? Ela fica falando que é ativista, que cuida, mas ela tem dinheiro. Por que ela não dá? Por que ela não divide? Por que ela não dá pro outro? Por que ela... Gente, essa ditadura da miséria tá uma desgraceira. Eu não sei onde é que isso pode dar. De verdade, eu não tenho ideia de onde isso pode dar. Eu só sei que não me parece que o horizonte esteja muito bonito, muito claro. Aí, claro que a gente vai ter que tocar nesse assunto. Isso tem um ranço político partidário.
São agora os capitalistas versus os socialistas. Eu nem sei dessa gente. Graças a Deus, graças aos Budas, eu nem sei dessa gente. Eu não sei que apito eles tocam, graças a Deus. Porque, assim, me dá engulhos. Essa gente brigando, reclamando de corrupção e defendendo uma matança de inocentes. Defendendo que se minta para os filhos, que coloca, matriculando o filho em universidade para fazer profissão que vá ganhar dinheiro, independente do escrúpulo que ele precise ter para isso. Então, se veterinário dá dinheiro, viu? Aproveita lá e assina algum laudo, porque se é só para dar dinheiro, então, ok, né? Assina lá um laudo que o governo pediu, atestando que os cachorros estavam doentes, então precisava matar, trucidar, 300, 600, 900, não importa, 3.000. Assina lá também alguma coisa lá na Cidasc de Santa Catarina, assina dizendo que os 2 boizinhos que foram resgatados e tiveram uma chance de viver, foram mortos, foram pro matadouro. Por quê? Porque tinha que morrer porque eles estavam doentes. E aí, o que fizeram com essa carne, né? O que fizeram com essa carne? Carne de boi doente pode? Ah, não, eles incineraram. Aham. E a gente acredita no Papai Noel, no Bozo, né? Como presidente da República. É isso. Porque tem uma ditadura que vai virando um contrassenso gigante, uma histeria mundial, né? Uma esquizofrenia moral. Termo cunhado pelo Gary Francione, se não me engano. É um ativista, um juiz ativista que fala sobre os direitos animais. É um negócio absurdo mesmo, porque é assim, reclama da corrupção, faz 50.000 postagens por dia xingando fulano, dá nome aos bois, reclama do dinheiro que eles ganham, mas se for pro lugar dele, vai fazer o quê? É isso que eu quero saber. Vai defender os direitos dos inocentes ou vai defender a matança? Ah, não, mas é para sustentar os empregos dos pais de família. Meu filho, se você defende injustiça, você é injusto, não interessa em que âmbito esteja. Se você vai para o poder defender o direito de matar, de trucidar, de explorar, escravizar seres indefesos e inocentes, você não tem nada de honesto. A sua célula é egocêntrica, igualzinha aqueles caras que você tanto xinga. É a mesmíssima merda. É por isso que eu não dou nem bola para quem passa perto de mim com esse papo de política esquerda-direita, porque esses permitem isso. Eu nem olho para isso, eu não olho. Porque eu já pergunto assim, meu filho, você é contra ou a favor da exploração dos inocentes? Não, porque veja bem, eu não quero ver bem. Esse bem que você se refere aí para mim não tem nada de bem. Então, se tu vai me perguntar, não, você não quer emprego para sustentar o seu filho, matricular ele numa universidade, para ele ter dinheiro, para ele ter saúde, educação, eu vou dizer, que educação? Uma educação que tem uma universidade em Taubaté, onde é a única cidade aqui em São Paulo que tem a lei de não usar animais em experimentos de laboratório, e a universidade está brigando para manter o direito de transgredir a lei e trucidar rato no laboratório e ensinar os seus alunos, num aluno de curso de psicologia, para torturar rato e depois eutanasiar os animais. É isso que você está querendo que eu queira? Eu não quero isso, muito obrigada. Vocês são os hipócritas. Vocês são os imensos hipócritas. Vocês querem combater rede de pedofilia? Porque as crianças não devem ser violentadas. É claro que não devem mesmo. É óbvio que não devem mesmo. Mas as cadelas devem? As vacas devem? Como que é? Alguém já viu e mostrou e teve coragem de encarar a inseminação pela qual as vacas passam? Para ficarem permanentemente prenhe, para poder verter leite o tempo inteiro para alimentar seus buchos, suas panças? Alguém já viu o que é enfiar um braço inteirinho na vagina da vaca e enfiar o sêmen de um boi masturbado para conseguir o sêmen dele, para poder emprenhar ela, para ela ficar 9 meses gestando, depois ela ter um parto doloroso e não ter condição de alimentar o filho dela porque vão roubar o leite dela? Que tipo de mente hipócrita é essa? Que vem me chamar de puta porque eu falo que é a mesma coisa. Pode me chamar. Rei Gaia, eu quero é mais que me chame mesmo. Não me importo a mínima com isso. Então essas pessoas hipócritas que lutam dentro das políticas partidárias, que defendem única e exclusivamente as suas bundas, elas não são nem um pouco importantes para mim. Eu não acredito nelas. E, claro, as pessoas têm me falado sobre a importância da política para
construção de novas leis, né, de uma nova legislação, de novas diretrizes para a defesa animal. Eu defendo isso em tese. Eu acredito de fato que seja necessário que nós tenhamos pessoas em todos os setores, inclusive no legislativo, né, no judiciário e tudo mais. Agora, resta-nos saber em que cenário isso vai ter que se dar. Porque as leis que se formulam com muito custo, elas não são cumpridas. A vaquejada está acontecendo lá em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, e o governador não faz nada. Nem a justiça consegue fazer nada, porque a polícia é enfrentada pelos moradores zumbis lá na base da porrada, o BOPE recebendo pedrada, paulada e bomba, rojão na cara, para conseguir fazer cumprir uma lei que já existe. Eles são uma quadrilha organizada gigantesca e no meio deles tem infiltração de quem? De políticos, infiltração de os pecuaristas e até polícia tem no meio. E a gente não consegue fazer nada, a população está fazendo isso, pedindo para não cumprir a lei. Então, assim, já é um cenário tenebroso, você imaginar que as pessoas que vão legislar vão fazer leis para nada, porque não consegue cumprimento da lei. Está lá a Universidade de Taubaté pedindo para continuar transgredindo a lei, matando os animais no laboratório, fazer experiência inútil. Eu repito, eu fui universitária do curso de biomedicina na Universidade de Mogi das Cruzes e fiz aula de vivissecção, participei de aula de vivissecção, com a cabeça rodando, o olho lacrimejando e ainda aquela coisa assim, se você chora porque você é fraca e é incapaz, você não é boa para ter essa profissão, porque essa experiência não serve para nada, além de fazer os alunos se tornarem arrogantes, presunçosos, prepotentes, achando que têm poder sobre a vida e a morte. Então, é neste cenário que a política vai se dar. Outro fator é ter que enfrentar um poder massivo de pecuaristas que são altamente violentos, de um povo violento, querendo tirar a contragosto o direito, entre aspas, das pessoas de continuarem consumindo a morte e o massacre dos animais. É a mesma coisa que aconteceu na época da escravidão dos negros. As pessoas que lutavam a favor da libertação dos negros, eram perseguidas e até mortas, porque quem é que queria abrir mão dos seus escravos? Não quer abrir mão dos escravos. Inventa toda sorte de desculpa, de justificativa, e quando vê que não tem justificativa, pega e vai lá violentamente impedir essa tentativa de clamor de justiça. Aí a outra questão é enfrentar os próprios parceiros da causa e da luta dentro dessa ditadura da miséria, onde você não pode ter dinheiro, você não pode ter poder, você não pode ter reputação, porque se você tiver, vão te colocar no paredão e metralhar. Quem é que vai querer se habilitar a ser um representante político neste cenário? Muita gente me pede isso e, por enquanto, isso para mim é impensável. É impensável. Por quê? Para eu ter isenção e conseguir falar aqui, que nem eu estou falando com vocês agora, eu preciso estar minimamente fora da alça de mira dessas pessoas. Semana passada nós falamos sobre as irmãs cajazeiras, né? Aquelas véias do Bem Amado, a Perpétua, as beatas de cidade, que são aquelas loucas, histéricas, cheias de desejo, e aí elas ficavam vigiando a virgindade das meninas da cidade, e infiltrando veneno, falando mal, enfim. E a maioria dessas mulheres ainda que eu estou me referindo, não é só mulheres não, mas é que tem muito mais mulheres, não sei porquê, elas são a escória, porque além de tudo, a maioria delas é protetora de duas ou três espécies aí, que é cachorro, gato e sei lá, e elas são comedora de carne. A maioria é comedora de carne, a maioria se empanturra de carniça e fica envenenando o trabalho dos outros. Aí vamos ter que lidar com gente invejosa, com gente que vai ficar envenenando e falando mal da vida da pessoa. Você vai tentar lutar
Deixa eu ver aqui, o Leandro está fazendo uma observação, não sei se eu estou sabendo, mas foi fundado o Partido Animais para representar a causa política. Acho que vale a pena acompanhar a atuação deles. Eu só vou ficar aqui torcendo, Leandro, torcendo do fundo da minha alma para que mais pessoas se engajem e tenham essa coragem. E eu daqui de fora, como artista que sou, pretendo selecionar um grupo e averiguar a confiabilidade dessas pessoas para dar o meu apoio, porque realmente tem que ser corajoso pra caramba para enfrentar esse cenário, tem que ser muito corajoso. Não que me falte coragem, sabe, mas é porque a gente tem que escolher onde é que eu posso dar mais, onde é que eu posso atuar e fazer um trabalho melhor, porque se a gente vai para o meio da guerra, assim, eu sou uma excelente enfermeira, eu sou aquela pessoa que consegue curar. Aí eu resolvo ir pro front para tomar bala na cara. E aí, o meu trabalho, se eu for baleada, eu não curo mais ninguém. Eu não cuido de mais ninguém. E é muito difícil para mim ter que lidar com mentira, com corrupção, com ganância. Ainda mais quando é o chamado fogo amigo, né? Quando é gente da causa. Isso para mim é um negócio tão tenebroso, isso me destrói. Porque lutar contra adversários que a gente já conhece, assim, pecuarista, políticos interesseiros corruptos, comedores de carne, bebedores de leite, bebedor de sangue, é uma coisa. A gente já sabe que a gente vai lidar com eles, então a gente já sabe quais são os argumentos deles. Eles são gananciosos, eles são dinheiristas, eles são famigerados. Mas e quando a gente vai ter que lidar com gente que deveria estar ao nosso lado, engrossando a força pelos direitos animais? São pessoas maledicentes, invejosas, violentas, bélicas até os dentes. Desculpa, não acreditam em nada, são céticas, não acreditam em ninguém e ainda vigiando o que cada um pode ter. Bom, se os protetores, digamos, os abolicionistas, né, os lutadores da causa, forem obrigados a passar atestado de miséria para assegurar a sua idoneidade, os animais estão ferrados, porque eles não comem luz. Eu resgatei aqui 30 animais e eu vivo isso permanentemente, é vistoria todo dia, um por um. Às vezes eles ficam doentes igual a gente. Pode ter dor de cabeça, dor de barriga, dor de ouvido, dor de pé, dor na bunda, dor de tudo. Aí eles precisam conviver, a gente passa por situação de morte, de perda, isso abala demais a gente. Eles comem bastante, eles comem muito, muito mesmo. Eles bebem, eles precisam de cuidados veterinários, como eu disse, eles precisam de viveiros, porque aqui, infelizmente, não é o paraíso, não é Shangri-La. Então, embora se chame santuário e as pessoas tenham uma ideia muito romântica dos santuários, né, onde os animais são felizes para sempre, isso aqui não é o Éden, não. Eu acordo 5:30 da manhã e meu marido também. Ele vai trabalhar e ganhar dinheiro da aula de piano, fazer evento para ganhar dinheiro, para poder sustentar, subsidiar tudo isso. Eu também faço isso em momentos aleatórios, saio pintando, dançando, cantando e etc. E, no mais, é cuidado de viver. Eles fazem cocô de verdade, não é cocô de paraíso, sabe? Eles têm verme, eles brigam entre si, entendeu? Então não tem romantismo nenhum, não. Isso precisa vir de dinheiro. Graças a Deus, eu aqui com meu marido aqui em casa, a gente consegue trabalhar e a gente nunca fez uma vaquinha. Aí, recentemente, nós recebemos uma doação de pessoas que eu prefiro preservar a identidade, ser discreta, e a gente conseguiu comprar bloco, cimento, areia e um caminhão de terra para fazer uma horta, para poder plantar as folhas, as coisas para dar para os nossos bichos, que vai ser maravilhoso. E para a gente também. Mas foi a única coisa que eu consegui até hoje. No mais, a gente se vira. Agora, tem pessoas que falam assim, eu gostaria de cuidar de animais. Na minha casa cabe o resgate de alguns animais, também cabe que eu conscientize pessoas, mas para eu falar de ativismo, eu tenho que ter uma capivara, assim, digna de canonização. Eu tenho que ser pobre de marré. Eu não posso ter nem água para beber, porque se for mineral, olha lá, tá bebendo água mineral às custas da causa animal. Eu não posso ter nada. Outra coisa, uma pessoa que começa, eu já tô aqui, eu tenho 45 anos, né? A gente já tem uma estrada rodada, eu já tenho como mostrar
que eu já tinha companhia de teatro, eu já sou formada, eu já estudei, eu já tive tudo isso daí, eu já viajei para fora do país, eu conheço bastante coisa. Agora imagina alguém que está começando a vida agora. Eu casei, eu tenho, sei lá, meus 30 anos, 20 e poucos anos, eu quero entrar na causa animal. Essa pessoa não pode prosperar. Porque coitada dessa pessoa se ela prosperar. Vão dizer que ela prosperou às custas dos animais. Então isso não é estimulante para ninguém. Pensar que você vai ter que passar um atestado de miserável para poder ter o direito de falar em nome dos animais, de militar em nome dos animais, é uma desgraça para a causa, porque não é nem um pouco interessante para as pessoas por aí. Eu, repito, não me importo com isso, eu não sou materialista, eu não tenho ambições materialistas, mas eu conheço uma infinidade de gente boa que tem. Eu não estou falando de corruptos, eu estou falando de gente boa que tem interesses de ter uma vida próspera. Eles ainda estão ligados no materialismo. Eu não estou, mas eu não posso achar que uma coisa é sinônimo da outra. Corrupção é uma coisa, mentira, fazer rifa, pegar dinheiro falando que vai cuidar de um cachorro e a imagem do cachorro era lá da internet, não sei de onde, não sei de que ano, e aí pegar o dinheiro para passear é muito diferente. Mas, gente, olha só, a gente tem que corrigir o que está errado, não é enfiar tudo dentro do saco e amarrar a boca, porque assim o mundo acabou, só falta deitar. Entende? Vocês têm que vigiar a idoneidade das pessoas sem depreciar antes, sem acusar antes. Senão, ninguém vai se habilitar a militar na causa. Vai continuar todo mundo do mesmo jeito que está, mais do mesmo. Não é necessário que você seja pertencente a uma etnia que luta por direitos e não consegue, que você tenha deficiência mental, né, física, que você tenha pobreza declarada, constatada, miséria, abaixo da linha da pobreza. Não é necessário que você seja feio, que você seja burro, pelo amor de Deus! Pelo contrário, é muito bom que as pessoas que tenham dinheiro, que gostem de dinheiro, também se aproximem da causa, porque esse ainda é um grande poder na sociedade materialista, na sociedade mundial, no sistema mundial. E o lado de lá, o lado que massacra os animais, que oprime os animais, que explora, escraviza e mata os animais, eles têm. E a gente está lutando com uma pedrinha, um cristalzinho. A gente está lutando, beijinho, luz para vocês, só pode ter luz para vocês. E aí na hora de fazer um show, que nem é o caso da gente aqui, a gente montou um repertório com 13, agora já são 17, porque nós já compusemos mais músicas essa semana, já selecionamos mais e a gente quer fazer show. Mas a gente não pode ter figurino, a gente não pode ter um cara que faça luz, a gente não pode ter um cara que faça o som bonito, um engenheiro de som, a gente não pode ter banners, a gente não pode receber pelo show, não pode cobrar entrada. Eu só quero saber quem é que vai querer ir nesse show. Com a gente tudo de bunda suja de fora, lá descabelado, despenteado, fedido, fazendo um show, falando... O que vocês acham? A gente vai conseguir o quê? É só isso que eu gostaria de entender. Como é que a gente vai se deslocar dentro de uma causa em que a gente tem que fazer atestado de desgraçado todo santo dia para poder ser minimamente não atacado. Não é nem ajudado não, porque ninguém quer ajudar ninguém hoje, ninguém também tem condições de ajudar ninguém. E o que é ajudar também? Não pode dar nada, porque vai que ela vai comer a ração. Daqui uns dias... a fome vai começar a se espalhar, a guerra vai começar a se espalhar, aí tu vai pedir ração pro cachorro, vão te acusar. Vão te acusar e falar assim, olha, ela tá querendo ração, é pra ela comer, ela tá comendo a ração do cachorro. Bom, desse cenário, eu falo hoje, 2 amigos falando bastante comigo, me falando, não, mas a gente precisa fazer a política, você tem que se engajar nos movimentos políticos e tal. Olha, pra mim, nesse momento, me candidatar é impensável. É impensável, eu não consigo me imaginar hoje nesse cenário, porque isso passa assim, a ter uma sensação de filme de terror. É uma mistura de Black Mirror, para quem conhece o seriado lá, é uma mistura de Black Mirror com The Walking Dead. Imagina, ao mesmo tempo, zumbi e o povo falacioso, fuxiqueiro, interneteiro, fútil, misturado. Isso é a visão do inferno. Dante ia chorar de vergonha do inferno que ele montou, diante do que a gente conseguiu montar de verdade.
para a causa animal, isso é muito pior. Porque nós estamos lutando numa luta que os inocentes estão esperando na fila da morte, né? No corredor da morte, da escravidão o tempo todo. Por isso que ontem eu até postei lá assim, ó. Ai, não, mas é difícil ser vegana? É difícil ser ativista 24 horas por dia? Não. Difícil é ser vaca. Difícil é ser boi. Boi que vai pra farra e quando consegue um salvamento e uma chance de viver, é pego de volta por um órgão governamental, uma autoridade que comete prevaricação, abuso de poder, tudo que é desmando e vai lá e mata. Aí que é difícil. Ser vegano é fácil é demais. Difícil mesmo é ser galinha, é ser porca, é ser peixe. Isso é muito difícil, porque é exploração em cima de exploração. As fêmeas, então, meu Deus, como passam por torturas, né? Porque são exploradas, torturadas e, por fim, assassinadas, que nem todas as outras. Então é isso, eu queria deixar esse vídeo aqui falando um pouco só para a gente lembrar. Se puderem, compartilhem, espalhem mesmo para as pessoas ouvirem falar mais a respeito disso que a gente precisa combater. Não dá para a gente alimentar essa ditadura da miséria. A gente não pode ser obrigado a ser miserável, por favor. Eu acho que a gente tem que combater a ganância, eu acho que a gente tem que combater o materialismo exacerbado, eu acho que a gente tem que combater, sim, com toda certeza, a corrupção, isso é o óbvio, o ululante, mas o caminho não exigir que as pessoas sejam umas desgraçadas, sujas, maltrapilhas, rotas, para que elas tenham atestadas as suas honestidades. Uma coisa não pode estar tão intimamente ligada à outra. Nós precisamos de recursos para combater essa miséria toda, para combater esses desmandos. Os pecuaristas estão com as burras cheias de dinheiro. Eles pagam jagunços para matar a gente, eles pagam propagandas enormes em outdoors, eles piscam e pagam médicos, veterinários, artistas, todos os corruptos que eles puderem, porque tem corrupto em todo o setor, tá, gente? Eu não tô aqui dizendo que artista é tudo bonzinho, não, porque não é. Tá cheio de artista corrupto, é só olhar na época de campanha que você vai ver como eles trabalham pra gente corrupta, sem dó nem piedade. Tá cheio de médico corrupto, de veterinário corrupto, tá cheio de gente em todos os setores corruptos. E eles detêm um poder aquisitivo e a gente tá aqui se obrigando a ser miserável, né, les miserables, para poder atuar em defesa dos inocentes. Isso é injusto, isso não ajuda a roda a ser impelida, então, por favor, vamos mudar o rumo dessa roda aí, vamos tentar mexer nesse aferimento de bússola, porque isso tá horroroso, ridículo e não faz sentido nenhum. A gente tem que ser honesto, tem que ser generoso, tem que ser caridoso, tem que ter compaixão, tem que ser compassivo, tem que ser tudo de correto, mas ninguém é obrigado a ser miserável, fazer voto de pobreza para poder ter direito a um atestado de honestidade. Isso é o cúmulo. Então, de novo, parem de falar o que não sabem, vão em cima do que é a moralidade de cada um e a ética de cada um, e não onde é que ele tem dinheiro, se ele come isso, se ele come aquilo. Isso é problema de cada um, isso faz parte das escolhas de cada um, por favor. Então, mais tarde a gente volta para falar sobre a lista de massacres animais. Vamos explicar para as pessoas que não sabem por que é que a gente defende os animais. Beijo, gente. Obrigada.